Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje e eu quero começar esse devocional lendo com vocês a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, uma palavra que Deus colocou no meu coração durante esses dias, de festas, de família. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que amam. Eu vou repetir. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, ou seja, é palavra, é promessa, é boca de Deus, como está escrito, as coisas que os olhos ainda não viram, o ouvido ainda não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou. Escuta essa palavra, preparou, não vai preparar. Preparou para os que amam. Deus tem coisas grandes para a minha vida e para a sua vida. Elas já estão preparadas. Elas já estão prontas. Aquilo que você ainda não viu, aquilo que você ainda não ouviu do Senhor, aquilo que ainda não penetrou no seu coração, é o que Deus já preparou para aqueles que amam a Deus. Queridos, sabe o que valida as suas promessas? Sabe o que valida as promessas de Deus na sua vida? É o seu amor por Ele. Se você ama a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, acima de qualquer coisa, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer pessoa, Deus já preparou bênçãos sem limites para você viver. Ele não vai preparar. A palavra de Deus é muito clara. Ele já preparou para aqueles que o amam. Deus tem um futuro glorioso para mim e para você. Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida. Nós estamos caminhando para o final do ano. O Natal passou, acabou. O Natal já passou. Agora devemos viver esse Natal, esse nascimento de Cristo todos os dias em nós. Mas o dia, a festa, a reunião em família passou. Como tudo na vida passa. Como tudo na vida passa. Foi momentos bons, se alegramos entre famílias, mas continuamos a jornada da vida. É para frente que olhamos, é para frente que caminhamos. E você precisa andar na jornada da sua vida, caminhando na direção do propósito e plano de Deus, com essa convicção de que Deus já preparou tudo aquilo que Ele tem para mim e para você. Vamos desfrutar disso? Vamos viver isso? Hoje eu quero falar sobre isso. Hoje eu quero falar sobre grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão para acontecer. Grandes coisas estão para realizar. O fato é que muitas pessoas desistem no meio do caminho. Muitas pessoas abandonam o barco. Muitas pessoas entregam os pontos. Muitas pessoas perdem a força
diante das circunstâncias da vida. Eu atendi uma pessoa uma vez e ela entrou na sala e disse assim: pastor, eu estou muito cansada. E eu respondi assim para ela: seja bem-vindo ao clube, eu também. Ela não esperava ouvir isso. O que eu quis mostrar para ela, através desse choque de realidade, que ela não era exclusiva, o cansaço não era exclusivo na vida dela. Todos nós temos os nossos conflitos, nossas demandas, temos as nossas questões, mas a diferença é entender que o que Deus tem para nós é muito maior do que todas as coisas. Porque grandes coisas estão por vir. Entenda isso. Você ainda não viveu tudo aquilo que você vai viver em Deus. Você ainda não experimentou tudo aquilo que você tem para experimentar em Deus. Por que eu afirmo isso e por que eu falo isso? Porque você está vivo. O fôlego de vida foi renovado nesta manhã em você. E se isso aconteceu é porque os planos de Deus continuam de pé, porque grandes coisas estão para chegar na sua vida. Senão não faz sentido continuar, entendeu? A maior prova de que os planos de Deus continuam de pé, que aquilo que Deus tem para te entregar continua na sua direção, a maior prova é que você acordou. Você tem noção do que significa quando você abre os olhos pela manhã? Você consegue ter essa noção? Eu amo acordar, eu amo o dia seguinte, por isso que eu acordo muito cedo. Eu amo acordar. Quando eu acordo ainda está escuro. Eu vejo o dia amanhecendo, eu entro em oração ao meu Deus. Me coloco disponível a esse dia que Ele está me entregando, porque eu amo a vida, eu amo viver. Então, quando você abre os olhos, entenda, grandes coisas estão para acontecer nesse dia. Grandes coisas estão para acontecer à sua frente. Você ainda não viveu os seus melhores dias. Creia nessa verdade. Eu quero contar uma história que vocês já conhecem. Uma história que está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo 1 em diante. E sobre essa história eu quero separar algumas coisas importantes, algumas lições, que vão me ajudar e te ajudar a entender isso. A entender que o melhor ainda está por vir, a entender que grandes coisas estão para acontecer. É verdade, eu e você não temos a capacidade de enxergar o futuro. Eu e você não temos a capacidade de enxergar além do que estamos vivendo. Mas Deus sim. Sabe, eu não sei se você sabe disso, mas Deus já foi no seu futuro. Deus já preparou o seu futuro e Ele está voltando nesta manhã para te dizer: grandes coisas estão por vir. Simplesmente creia. Esse é o meu papel e esse é o seu papel. Crer. Como o próprio Jesus afirmou, se crer, verá a glória de Deus. Ei, não deixe a sua fé esmorecer por causa das circunstâncias. Não deixe a sua fé se abalar por causa dos críticos, por causa daquilo que dizem, por causa das situações, por causa dos seus sentimentos. Não. Não deixe a sua fé minguar, porque grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Ele diz que Ele já preparou, já está pronto. Você precisa também estar pronto, pronta para receber. Por isso, mantenha a sua fé no nível máximo, mantenha a sua expectativa no nível máximo em relação a Deus, porque grandes coisas Deus tem para realizar na sua vida, amém?
Eu quero ler com vocês o Evangelho de Lucas. Capítulo 5, versículo 1 em diante, vai ser uma porção grande da palavra, mas preste atenção nessa palavra. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, e eles estavam lavando as suas redes. Ele entrou num dos barcos que pertencia a Simão, Pedro, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, ele disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Olha a resposta de Pedro. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas, porque és tu que está dizendo isso, sobre esta palavra, eu irei lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros de outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu, se prostrou diante dos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca maravilhosa que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, farei de você pescador de homens. Queridos, eu acho esse relato bíblico fantástico. História de homens experientes na pesca, que passaram a noite toda pescando. Entenda uma coisa, eles não estavam ali brincando, isso não era um hobby para eles. Isso era questão de sobrevivência, de trabalho, de colocar pão na mesa, de abastecer a sua família. Eles viviam da pesca. Pedro tinha 2 sócios, Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu. Eles tinham como profissão a pesca. Imagina a decepção desses homens quando chegaram de manhã cedo, à beira da margem, e começaram a lavar as suas redes sem obter resultados. De repente eu estou falando com pessoas aqui hoje que estão lavando as redes, que acham que a pesca da vida acabou. Ei, Jesus chegou. Jesus se faz presente na minha vida e na sua vida. E Ele está te dando uma palavra hoje, como Ele deu para Pedro. Volta em águas profundas, porque grandes coisas estão por vir. Sabe o que significa águas profundas? Intensifica o seu relacionamento com Deus. Aprofunda o seu relacionamento com Deus, porque grandes coisas estão por vir. Aprofunde o seu relacionamento com Deus, seja mais íntimo. Jesus disse: Pedro, vá para águas mais profundas. Chega de viver na superfície. Chega de viver o trivial. Eu tenho mais para você. Existe mais peixes para a sua rede. Ei, não desista. Não comece a lavar as redes, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. Sabe, nesse texto que lemos, vemos 3 pescadores fracassados. 3 pescadores vivendo grandes coisas
na vida, mas que naquele momento eles fracassaram. Queridos, o fracasso faz parte da vida. Só que entenda uma coisa, o fracasso, ele não é determinante. Não significa que não deu certo hoje, que não dará certo amanhã. Não significa que não aconteceu hoje, então não vai acontecer amanhã, não. Os fracassos da vida não determinam o seu futuro. Eu fico imaginando, quando eu li esse texto, eu fiquei imaginando os sentimentos que estavam invadindo a mente e o coração daqueles homens, de Pedro, de Tiago, de João. Passaram a noite inteira pescando. Será que eles erraram em alguma coisa? Não, eram pescadores experientes. Mas estavam se sentindo fracassados. Mas Jesus dá uma palavra para Pedro. Ei, nesta manhã Deus está te dando uma palavra. Deus está te dando uma palavra. Dizendo que grandes coisas estão por vir. Dizendo que aquilo que os seus olhos ainda não viram, que os seus ouvidos ainda não ouviram, que aquilo que ainda não penetrou o seu coração, é o que Deus já preparou para você. Ande sobre essa palavra. A resposta de Pedro foi fantástica. Pedro disse, olha, passamos a noite toda pescando. Fizemos de tudo, Senhor. Jogamos a rede de um lado, jogamos redes do outro. Mas sobre essa palavra, sobre isso que o Senhor disse para mim, eu volto e vou lançar as redes. E foi a maior pesca da vida de Pedro, de Tiago e de João. Porque grandes coisas estavam para vir na vida deles. Você quer viver grandes coisas em Deus? Caminhe sobre uma palavra. Caminhe sobre uma promessa. Não caminhe sobre as circunstâncias da vida. Não caminhe sobre os seus sentimentos. Não. Porque você vai se frustrar. Mas sobre a palavra de Deus, lança as redes de novo. Vá para águas mais profundas, se entregue mais, se envolva mais com as coisas de Deus, mergulhe mais na sua palavra, viva mais intimamente no Senhor e tenha certeza que você terá uma pesca extraordinária, porque grandes coisas estão por vir. E nesta manhã, querido, neste devocional eu quero compartilhar com vocês como podemos viver grandes coisas em Jesus. Como eu faço para não perder essa oportunidade? Como eu faço para não deixar esse tempo passar? O que aprendemos com essa história? Primeira coisa, não importa as circunstâncias, não importa o que você está vivendo, não importa o que você está sentindo, entenda isso. Nunca abandone o barco. Nunca abandone o barco. O verso 2 que lemos de Lucas capítulo 5. Jesus estava ali pregando para uma multidão. De repente ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores. Eles estavam abandonando aquele barco porque eles passaram a noite toda pescando. Os barcos foram deixados para trás. Queridos, não importa o fracasso, como eu te falei e comentei, o fracasso não é determinante, porque sempre a última palavra será do Senhor. Aqueles pescadores acharam que a última palavra foi aquele barco ali parado, as redes vazias, eles já estavam lavando a rede. Quem sabe voltar mais tarde, quem sabe voltar no outro dia. Eles já estavam ali frustrados, chegar em casa e falar para as esposas, não apanhamos nada, não temos produtos para vender.
Para eles, aquela era a última palavra. Não abandone o barco, porque a última palavra sempre será do Senhor. Sabe, muitos estão abandonando o barco, cansados de lutar. Quantas vezes eu já falei, e você também já deve ter falado, parece que essa luta não tem fim. Mas se estamos aqui hoje, queridos, é porque vencemos até aqui. Se estamos aqui hoje é porque vencemos. Sabe, aqueles homens tentaram de tudo que é jeito e não conseguiram. Mas Jesus entrou no barco. Ei, Jesus está no seu barco. Jesus está no seu barco para te dar um novo começo, para te dar uma nova história, para te fazer recomeçar. Querido, o novo ano está chegando. Creia nessa palavra e viva esse novo ano. Debaixo dessa palavra, não abandone o barco. Como eu sempre falo aqui, eu não faço a mínima ideia do que você está vivendo. De repente está tudo bem, glória a Deus por isso. Eu não sei o que você passa, eu não sei o que você vive, eu não sei quais são os seus conflitos, quais são os seus sentimentos, quais são as suas perspectivas para o futuro, mas Jesus entrou no barco. E Ele está dizendo para mim e para você nesta manhã, não abandone o barco. Não abandone o barco. Porque grandes coisas, uma grande pesca te aguarda. Grandes coisas estão por vir. Eu já recebi tantos testemunhos, queridos, desses devocionais que a gente faz de manhã. Grandes testemunhos de pessoas que estavam desistindo, de pessoas que estavam cansadas, de pessoas que estavam sem esperança. E sobre a palavra de Deus elas continuaram e elas testemunharam. A sua dor vai virar testemunho. Os seus conflitos vão virar testemunho. Você é um testemunho vivo da glória de Deus. Você é um testemunho vivo daquilo que Deus já fez na sua vida. Quando eu recebo um testemunho que chega para mim pelo WhatsApp, ou por e-mail, ou por mensagens, isso alegra o meu coração de tal forma que me faz continuar, me faz entender que eu não posso também abandonar o meu barco. Então, queridos, não abandone o barco nunca. Nós estamos numa grande navegação, mas Jesus está no barco. E creia que grandes coisas estão por vir. Amém? Segunda coisa, segunda lição que devemos aprender: acredite, ainda não é tempo de lavar as redes. Acredite, ainda não é tempo de lavar as redes. Nesse mesmo verso 2, agora a parte B desse verso que lemos de Lucas 5, existe uma continuação do versículo que diz: viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as redes. Sabe o que significa lavar as redes? Desistir. Lavar as redes significa desistir, parar, dar um basta, não continuar. Mas Jesus chegou e diz para mim e para você: ei, não lave as redes, porque você ainda vai utilizá-las. Não entregue os pontos, não se entregue. Continue fazendo o que você sempre fez. Continue realizando aquilo que Deus te deu para realizar, porque o seu tempo está chegando. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Não abandone esse barco. Queridos, a vida é para quem tem coragem de viver.
Quando Jesus Cristo disse, no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, essa palavra ânimo no original, no grego, significa coragem. A vida é para os corajosos. De vez em quando a gente precisa fazer uma retrospectiva da nossa vida e ver quantas coisas vivemos e passamos e chegamos até aqui. Cada vez que você abre o olho de manhã é uma vitória. Cada vez que você desperta por um novo dia é uma vitória. É a continuação dessa navegação chamada vida. Então não desista. Não é hora de lavar as redes. Não é hora de lavar as redes. Queridos, faltam 5 dias para 2024. E nesse exato momento, tem muitas pessoas desistindo, porque estão cansadas. Não é o momento. Deus está vindo nesta manhã, através da sua palavra, para mim e para você, dizendo: não abandone o barco, não lave as redes. Continua. Continua. É isso aí, Alessandra. Continua firme. Continua firme. Ainda não é tempo de lavar as redes. Não é tempo de parar de fazer o que você está fazendo. Não é tempo de você parar. Continue. Continue firme. Continue firme. Grandes coisas estão por vir. Terceira e última lição que aprendemos é que devemos voltar a águas profundas e lançar as redes novamente. Devemos voltar para as águas profundas e lançar as redes novamente. O verso 3 e 5 de Lucas que lemos diz: então Jesus entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e continuou a pregar, continuou a ensinar o povo. Tendo acabado de falar, ele disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas e lancem as redes novamente. Eu vou repetir. A chave desse versículo é essa frase: vá para as águas mais profundas e lancem as redes novamente. Ele está dizendo para Pedro o seguinte: Pedro, chega de viver na superfície. Chega de tentar pegar os peixes aqui próximo da margem. Vá para as águas mais profundas. Comece a mudar de nível. Comece a viver com mais intensidade a vida que eu te dei. Comece a me buscar com mais intensidade. Comece a viver uma vida mais intensa de relacionamento comigo. Porque o que eu tenho para você estão nas águas mais profundas. Quanto mais você mergulhar nesse relacionamento, quanto mais se envolver com as coisas que são do meu reino, mais de mim você terá. Foi isso que ele disse para Pedro. Não é hora de abandonar o barco. Não é hora de lavar as redes. É hora de voltar e para as águas mais profundas e lançar as redes novamente. Chega, queridos, de viver na superfície. Deus tem algo a mais para te dar. Sabe, quanto mais profundo é o seu relacionamento com Deus, mais de Deus você terá.
Era isso que Deus estava ensinando, Jesus estava ensinando isso para aqueles pescadores. Vocês passaram a noite toda fazendo do jeito de vocês. Vocês passaram a noite toda na superfície. Agora faça do meu jeito. Se envolva comigo. Ande sobre a minha palavra. Volte para as águas. Mas vai agora nas águas mais profundas. Se aprofunde mais. Porque é lá nas profundezas desse relacionamento, nas profundezas dessa entrega, nas profundezas dessa consagração, é que eu tenho algo para você. Sabe, queridos, talvez vocês estejam finalizando esse ano desanimados, decididos a parar. Mas Jesus nesta manhã está dizendo para mim e para você: lançai as vossas redes. E sobre a palavra de Cristo, queridos, lancem a rede em águas mais profundas, para viver o sobrenatural de Deus. Deus continua realizando milagres. Deus continua sendo Deus. A palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será, eternamente. Quer viver o sobrenatural? Vá para águas mais profundas. Quer começar a experimentar aquilo que os seus olhos ainda não viram, aquilo que os seus ouvidos ainda não ouviram, aquilo que ainda não penetrou no seu coração? Vá para águas mais profundas. Obedeça a palavra de Deus. Sabe por que Pedro viveu essa experiência maravilhosa? Porque ele obedeceu a palavra de Deus. Ele falou: Senhor, já passamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra, sobre esse meu ato de obediência, sobre esse meu ato de entrega, eu vou para as águas mais profundas e lançarei a minha rede. E o resultado disso foi uma grande pesca, como esses pescadores experientes nunca pescaram, nunca viveram essa experiência, porque existem experiências que só acontecem em águas profundas. Grave isso. Existem experiências que só acontecem em águas profundas. Eu vou inclusive pôr isso aqui. Existem experiências que só acontecem em águas profundas. Sumiu? Acho que sumiu. Existem experiências que só acontecem em águas profundas. Pronto, fixei. Grave isso. Existem experiências que só acontecem em águas profundas. Sabe, aquilo que os olhos ainda não viram, aquilo que os ouvidos ainda não ouviram, que lemos no início desse devocional, aquilo que ainda não penetrou no seu coração, e é o que Deus tem preparado para você, só vai acontecer em águas profundas. Chega de viver uma vida na superfície. Deus exige mais, Deus quer mais de você.
porque Ele tem mais para te dar, porque grandes coisas estão para acontecer na sua vida. Então vá para águas profundas. Vá para águas profundas. Porque só existem algumas experiências que só vão acontecer nas profundezas desse relacionamento. Então, queridos, quer viver grandes coisas em Deus? Quer viver grandes momentos, grandes experiências? Nunca abandone o barco. Acredite que ainda não é tempo de lavar as redes e volte para o mar. Vá para águas profundas e lance a sua rede novamente. Não desista, querido. Não desista. O mundo cria situações, distrações para nos fazer perder o foco e desistir. Mas nesta manhã Deus está trazendo uma palavra para nos reanimar, nos encorajar e nos trazer de volta para o trilho da vida, entendendo que devemos viver uma vida intensa, plena com Deus todos os dias. Devemos mergulhar sim em águas profundas para viver aquilo que ainda não vivemos em Deus. Não desista. E eu quero terminar esse devocional lendo Isaías 43. Isaías 43 que diz: mas agora diz o Senhor, aquele que te criou, aquele que te formou, não temas, pois eu resgatei, eu te chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, não se tornará em brasa. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o seu Salvador. Amém, queridos? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração esses dias. Esses dias porque eu vi pessoas querendo desistir esses dias. Sabe, tem muitas pessoas que se entristecem no Natal por algum trauma na vida, algum trauma familiar. Muitas pessoas se entristecem no Natal. Mas Natal é um nascimento, é um recomeço, é uma nova história. Então, não abandone o barco. Continue. Continue, porque Deus ainda tem algo a mais para te entregar. E Ele só fará isso quando você estiver em águas profundas. Em águas profundas. Vamos orar. Pedir para que Deus nos dê a coragem, a sabedoria, para voltarmos ao mar. Continuar a jornada da vida. Começar a navegar em águas mais profundas. E começar a viver o sobrenatural. Aquilo que Deus tem para nós, que Ele disse que já preparou. Ele não está preparando, Ele já preparou. Está só esperando a chegarmos em águas mais profundas e lançar as nossas redes, porque grandes coisas estão por vir. Amém? Vamos orar, queridos? Faça aí do seu lugar um altar. Eu sempre gosto de dizer que aonde você está aí é um lugar sagrado agora. Porque Deus se faz presente. Deus está aí com você, e onde Deus está, o ambiente se torna um ambiente sagrado. Onde você está aí, o local que você está, não sei se é trabalho, não sei se é a sua casa, se está dentro de um carro, enfim. Onde você estiver aí agora, se tornou um lugar sagrado, por causa da presença de Deus aí com você. Então ore com fé. Faça desse ambiente agora um altar, onde vamos clamar ao Senhor, onde vamos orar ao Senhor, e vamos nos colocar diante da sua presença, continuar, na verdade, diante da tua presença. Presença essa que nos transforma, nos ensina, nos consola, nos chama a responsabilidade e nos dá uma palavra. E a palavra de hoje é: vá para águas mais profundas, porque lá os seus olhos ainda não viram, seus ouvidos ainda não ouviram e ainda não penetrou no seu coração.
E eu já tenho coisas preparadas para você, lá, nas profundezas desse relacionamento comigo. Grandes coisas estão por vir. Amém? Vamos orar, Pai? É no nome de Jesus que nós continuamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua direção. Ah, Senhor, como somos falhos, né? Como fracassamos. Como tem dias que queremos realmente desistir. Mas nesta manhã o Senhor nos acordou. Nessa manhã o Teu Espírito nos trouxe na Tua presença para dizer: não abandone o barco. Continue. Continue firme. Continue navegando. Porque eu tenho uma palavra para você nesta manhã, diz o Senhor. Vá para águas mais profundas. Vá para águas mais profundas e lá lança sua rede novamente. Ah, Pai, recebemos essa palavra no nosso coração. Por isso, Pai, nos dê coragem, força, para navegarmos para as águas mais profundas, para viver de forma mais profunda esse relacionamento que o Senhor tem conosco. Que possamos buscá-lo ainda de uma forma inteira, profunda, porque acharemos, Senhor, acharemos aquilo que estamos procurando, que é o Senhor. A própria palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o coração. E é o que queremos, Pai, fé, coragem e ânimo para te buscar todos os dias da nossa vida. Por isso, Pai, fica conosco, nos ajuda a ficar de pé e a continuar a navegar nesse grande mar chamado vida. Nos fortalece, nos enche da Tua graça, do Teu favor sobre a nossa vida. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Não é momento de lavar as redes, não é momento de abandonar o barco, pelo contrário. Grandes coisas estão para acontecer na nossa vida e devemos tomar uma posição, uma postura de homens e mulheres de Deus, cheios de fé, de esperança, de que o melhor ainda está por vir. Eu sei, Pai, que daremos testemunhos de que o Senhor agiu na vida de cada um de nós. Por isso, Pai, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora. Eu te peço por cada um deles, te peço pela casa, pela família, pelos filhos, pelos negócios. Pai, abençoa. Abençoa que eles possam viver aquilo que eles ainda não viveram no Senhor. Que eles possam experimentar aquilo que eles ainda não experimentaram no Senhor. Por isso, Pai, os traga para a água mais profunda. Que eles possam ter coragem de mergulhar mais profundo nesse relacionamento contigo, nessa busca com o Senhor. Ah, Pai, lança fora todo medo, lança fora tudo aquilo que não provém da Tua vontade. E que eles possam experimentar, a viver tudo aquilo que o Senhor já preparou na vida deles. Porque aquilo que os olhos deles ainda não viram, aquilo que os ouvidos ainda não ouviram, aquilo que ainda não penetrou no coração deles, ah, Pai, é o que o Senhor já preparou para eles. E que eles possam começar a viver isso hoje, nessas águas profundas desse relacionamento contigo. Ah, Pai, que eles possam voltar a lançar as redes e ter uma grande pesca. Ah, Pai, e glorificar o Teu nome mais uma vez na vida de cada um deles. Os abençoa, Pai. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, onde eles voltarem a jogar as suas redes, que eles sejam extremamente abençoados pelo Senhor. Obrigado, Pai, não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja uma palavra de vida, de fé, de esperança. Que eles possam ter coragem de lançar as suas redes novamente. Que eles possam ter coragem de ir para águas mais profundas e viver um relacionamento mais íntimo contigo. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, por esta manhã. Obrigado por este momento. Obrigado por estarmos aqui, Senhor. Como é bom estarmos aqui. Por isso, Pai, nos ajuda a viver o dia de hoje intensamente, no centro da Tua vontade. E ao chegar no final do dia, possamos dizer: valeu a pena ir para águas mais profundas e lançar a rede novamente, porque grandes coisas o Senhor fez e fará por nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. É no Teu nome, Jesus, que eu oro, é no Teu nome que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Receba essa palavra. Receba essa palavra. Existem experiências que só acontecem em águas profundas. Você está disposto? Está disposta?
a ir a águas mais profundas, a viver o extraordinário de Deus? Então não pare, não abandone o barco, não lave as redes, volte para o mar, porque grandes coisas o Senhor tem para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Amém, queridos?